Amém? Saudação de paz a todos, amém? Estamos felizes porque Deus nos oportunou mais um dia para estarmos na casa dele, aprendendo mais uma vez a santa palavra do Senhor. Como já falado, estamos na última lição, né? Lição de número 13, a despedida de um líder. A despedida de um líder. Poderíamos nos prender somente a esse título, né? Ninguém gosta de despedida, é ou não é? Ninguém gosta, irmão, ninguém gosta. Não adianta que ninguém gosta. Né? Tem gente que se alegra com despedida só de sogra. Não falei nada, viu? Mas despedida é o mais difícil que tem. A despedida é algo complicado. A despedida, ela traz sentimento de ausência, é ou não é? A gente já fica choroso, porque a gente não sabe se vai ter a oportunidade de ver a pessoa querida de novo, é ou não é assim? Você não sabe, e o mais incrível, evangelista Iackson, é que a pessoa, quando viveu do lado da pessoa, às vezes 10, 20, eu vou falar por mim aqui, às vezes eu acho que eu estou com 41 anos, 40 ou 41, nem sei, estou nessa classe aí, de 40 a 41 anos, e quando foi para virmos para Portugal, eu deixei para comunicar a minha família, diretor Gabriel, bem no finalzinho, porque tem coisas que a gente não deve ficar falando, né? A gente só pode falar depois que está tudo concretizado. E assim eu fiz. Eu deixei para falar com a minha família, basicamente 2 a 3 semanas, não é isso, Léa? Umas 3 semanas, foi menos, não foi? Foi menos ainda. Eu morávamos na Bahia, e minha mãe morava cá em Minas Gerais. E eu fui lá para poder despedir da minha mãe. E às vezes a gente convive com a pessoa e não fala tudo o que quer falar. Não fala que ama, não agradece. Eu, por exemplo, eu sou um cabra muito ruim de demonstrar afetos com palavra. Eu sou assim. Eu sou um cabra muito difícil de demonstrar afetos com palavras. Eu demonstro afetos com ações e não com palavras, né? Então, eu fui para poder despedir da minha mãe e queria expor todo o meu sentimento para ela em um curto tempo, porque eu sabia que iria vir para Portugal, mas não tinha e não tenho a certeza se tornaria a vê-la em vida. Então, a despedida, ela nos traz esse sentimento de incerteza, é ou não é? A despedida, ela nos traz o sentimento de incerteza. Então ali a gente quer expor todas as nossas emoções, todas as nossas ações, no meu caso, e para muitos, todas as falas, né? Às vezes se a pessoa, durante um período, não disse para a mãe ou para o seu ente querido que amava e quer falar naqueles momentos, quer falar nesses últimos momentos. No meu caso, como eu já disse a vocês, eu sou ruim de fala e sou bom de afeto. Eu peguei a minha velhinha, bora ali comer um cachorro quente. Mãe, peraí, eu estou levando uma carne aí para nós assar e comer junto, né? Os meus sentimentos foram demonstrados com ações. Mas a despedida em si, no geral, irmãos, ela não é boa. Ela não é boa, né? E sabe o que é incrível? A gente tem que despedir da pessoa enquanto ela está viva, porque depois que morre, você vai despedir de quem? O morto vai ser recíproco com você? Não vai. Então, quando estamos em vida, é que nós temos que despedir, nós temos que tecer os nossos agradecimentos com fala ou com ações, em vida. Porque depois que morreu, você só vai lá, né? Para ver o defunto e acabou, não tem como você ficar, você pode chorar, pode espernear, pode falar, pode dar flor,
não vai adiantar de nada. Para quem está em volta, pode trazer um resultado. Agora, para o morto em si, não traz nenhum resultado. Não traz nenhum respaldo. Então, se tiver de dar flor, dê agora. Viu? Se tiver de demonstrar o seu sentimento, demonstre agora. Enquanto está em vida. Porque a pessoa que receber, esses agradecimentos, a pessoa, ela vai ter o sentimento de gratidão. Agora, depois que morreu, acabou, não tem mais jeito. Viu? Quem entendeu, diz amém. Eu quero ler com vocês aqui, irmãos, a nossa introdução. Chegamos ao último capítulo do livro de Josué. Aqui temos o derradeiro discurso do servo do Senhor sobre a lealdade a Deus. Josué aproveitou a ocasião solene para trazer à memória dos israelitas o que de Deus havia feito por ele. O que Deus havia feito por eles. A partir daquele momento, Israel seria desafiado a decidir que caminho seguir. Estariam dispostos a servir ao Senhor com fidelidade, ou ainda seriam influenciados pelos deuses dos amorreus? O interessante é que nesse texto aqui, a despedida, quem vocacionou, rapaz, eu sou ruim nesse negócio, hein? Apertar o amarelo e apontar para lá. Eu sou bem realista. Esses trem aqui eu sou meio matuto. Deixa eu falar com vocês. O interessante é que Josué, ele convoca o povo para ele despedir do povo. Não foi o povo que fez reunião para despedir de Josué, não. Sabe o que eu entendo com isso, presbítero Josué? É que Deus já havia falado com seu xará Josué que ele desceria à sepultura. Está entendendo? Deus já havia informado para ele que ele iria morrer. Então o que ele fez? Ele convocou uma reunião com o povo para que se reunisse em Siquém, porque ali ele teria as suas últimas instruções. Ele iria poder ver o rosto do povo que ele liderou pela última vez. E o povo receberia dele também as últimas instruções. Está entendendo o negócio? Então não espera um pelo outro, não. Se a pessoa não quer fazer essa convocação com você, você chega até a ele e faça os seus agradecimentos. Como é que é? Aperta aqui, né? Aponta para aí e aperta. Pronto. Vocês olham para lá que eu vou olhar para o meu bolso aqui. Vou olhar para o meu aqui. Da revista, como eu já disse aqui algumas outras vezes, da revista eu faço um resumo de outra revista. Olha aqui que bonitinho. Coisa de roça meu, né? E esse é eu. Vamos lá. Eu não sou de ficar lendo, como eu já falei aqui com vocês. Mas vamos para o tópico de número 1. Josué faz o povo recordar a fidelidade de Deus. Nesse texto aqui, nesse tópico 1 em 1, é uma retrospectiva. Josué, ele traz à memória do povo as maravilhas que Deus outrora havia feito. Ele traz à memória do povo as terras que eles haviam conquistado e o status na qual eles estavam por causa de Deus, não por causa deles mesmos, foi por causa de Deus. Então ele faz o povo lembrar de novo, e ele traz à memória do povo, irmãos, que Deus estava com eles nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos de vitórias
mas nos momentos de percas. Josué, ele fala para a nação israelita, traz a memória do povo israelita, todos esses fatos acontecidos. E ele relembra no seu capítulo 7, no versículo 8 e 9, uma batalha, não uma guerra. Escute, tem diferença de guerra para batalha, outrora a gente explica isso. Ele relembra ao povo que em uma batalha eles perderam essa batalha por causa de um cidadão, por causa de Acã. Eles perderam a batalha de uma cidade chamada Ai. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Isso aqui eu já vou largar uma deixa para você aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o meu pecado, Deus me perdoa por causa de meus pecados, mas por causa dos meus pecados há consequência. A consequência é por causa dos meus pecados. E aqui está aqui a prova aqui, ó. No capítulo 7, versículo 8 e versículo 9, Josué relembra ao povo de Israel que eles perderam a batalha por causa do pecado de Acã. Está entendendo o negócio? Ele perdeu a batalha para a cidade de Ai por causa do pecado de Acã. Ou seja, o nosso pecado tem consequência. Pastor, Deus me perdoa pelos meus pecados? Perdoa todos os dias, mas os meus pecados, ele gera consequência. E sabe qual que é o nosso maior problema? É que às vezes nós enxergamos algumas pessoas que estão no processo de provação, ou no processo da consequência por causa do pecado que cometeu, e nós queremos ajudar a pessoa, aí nós entramos na prova também. Nós entramos na prova também. Então saiba diferenciar. Às vezes a pessoa está passando por um processo por causa da consequência do pecado. Irmão, deixa a pessoa pagar. É ela que tem que pagar a consequência dos pecados dele. Plantou abacaxi, irmão, tem que entender que para chupar ele tem que descascar. É um português nu e cru. Não tem como você tirar o fruto sem você espinhar a mão ali. Você tem que tirar a coroa do abacaxi, você tem que descascar ele para depois você obter o fruto, consumir o fruto. Está entendendo o negócio? Então tem pessoa que hoje está passando por um processo por causa da má semente que plantou lá atrás. Se eu plantei abacaxi, não tem como eu colher laranja não, Aí tem pessoa, evangelista Iacos, que plantou abacaxi e está querendo morango. Chupa teu abacaxi. Se lasque com o teu abacaxi. Descasque o teu abacaxi. É a consequência da semente que tu plantou, uai. Se tu plantou, tu tem que ser macho para colher e descascar, para assumir a bronca. Tu tem que ter peito para assumir a bronca. Não, eu fiz errado. O que eu estou pagando hoje é consequência daquilo que eu fiz. Reconheça que foi você que plantou. E no tempo certo, Deus te tirará dessa prova e vai te conceder vitória. Agora não empurra teu abacaxi para o outro, não. Segura a bronca, é teu. Só que, já abra aí Isaías 49. Isaías 49, versículo de número 15. Escute isso aqui. Do mesmo jeito que Deus, que Josué lembrou o povo que Deus estava com ele em todos os momentos, nos
ruins e também nos bons, nós temos aqui a prova. Quem achou, leia, por favor. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15, por bondade. Diz assim a palavra do Senhor: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Está entendendo o negócio? Olhe para cá, por favor, escute com a máxima atenção. No seu momento de provação, Deus está contigo. No seu momento de luta, Deus está contigo. No momento que tu estiver descascando teu abacaxi como consequência do teu pecado, Deus está contigo. Mas no momento da tua bênção, da tua alegria, Deus também está contigo. Em todos os momentos Ele vai estar do seu lado. Em todos os momentos Ele vai estar com a mão estendida sobre a tua vida. Quem está entendendo diz amém. Pronto. Nesse ponto 2, fala a respeito da fidelidade de Deus para com o povo israelita. E Josué, ele relembra o povo que todas as vitórias que o povo israelita alcançou, foi mediante a fidelidade de Deus para com o povo. E Josué, ele quer que o povo reconheça isso. Não, eu fui infiel, mas Deus permaneceu fiel. Eu fui injusto, mas Deus permaneceu justo. Está entendendo o negócio? E aqui eu faço uma pergunta retórica. Será que nós reconhecemos a fidelidade de Deus para conosco todos os dias, irmãos? Será que eu reconheço isso? Será que eu reconheço que se não fosse a bondade e misericórdia de Deus, se não fosse a mão salvadora do Senhor, se não fosse a bondade dEle, eu não estaria aqui? Será que eu reconheço? Será que você tem esse reconhecimento, irmãos? Você sabe reconhecer isso? Que se você só está sentado aí, porque Deus ele te tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo, te deu um banho de misericórdia debaixo do chuveiro da graça, te trouxe para cá, é Ele que tem cuidado da sua vida, é Ele que tem zelado da tua vida, é Ele que tem cuidado da tua casa, é Ele que tem cuidado da tua família. Você só está de pé por causa da misericórdia dEle, e se não fosse a misericórdia dEle sobre as nossas vidas, nós já teríamos sido tragado vivo pelo adversário de nossa alma. Mas a misericórdia dele chegou primeiro, a misericórdia dele chegou primeiro, a misericórdia dele nos alcançou primeiro. A misericórdia dele te alcançou, é por isso que você está aí. Diretor, se nós abríssemos aqui um leque para cada um contar um testemunho aqui, o tempo não daria. Uns iam falar, não ia, diretor? Deus me tirou das drogas. Outros iam falar, Deus me tirou da prostituição. Outros iriam falar, Deus me tirou do bar. Outros iriam falar, Deus me tirou do charco de lodo terrível. Todos aqui têm um testemunho a contar. Se nós abríssemos um leque aqui, todos iriam contar da onde que Deus te tirou. Então, querido, seja grato a Deus pelo local que Ele te colocou. Seja grato a Deus por onde você está sentado, porque Ele te tirou antes que o diabo ceifasse a sua vida, antes que o diabo te tirasse a sua vida. A mão do grandão da Galileia foi lá e te alcançou. Aleluia! Seja grato por isso. E é isso que Josué traz à memória do povo de Israel. No tópico, para cá, vai me ajudando aí. A renovação do concerto. Nesse ponto, Josué, ele dá opção para o povo. Quem eles queriam servir.
Quem vocês querem servir? O Deus de vossos pais? Os deuses, né? Se você olhar na lição aí também no texto, está até com D minúsculo. Quem vocês querem servir? Os deuses de vossos pais ou os deuses dos amorreus? Ele dá opção, irmãos, para o povo. Nós também temos uma opção. De quem nós queremos servir? Algum dos irmãos já abre aí Mateus 6 e 24. Mateus 6 e 24. Você tem opção de quem você quer servir? Mateus 6 e 24, quem achou, pode ler, por favor. Oh, glória. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Olha aí o que o texto vai nos falar. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá vendo aí que paulada? Que paulada de quina no nosso lombo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. O céu, para entrar lá, a porta é estreitinha. Escute isso com muita veemência, por favor, e a máxima atenção. A porta do céu, ela é estreita. Lá não tem como entrar com bagagem. Lá não tem como entrar com bagagem. Só dá para entrar com bagagem no inferno, porque a porta é larga. Aí lá tu pode entrar com qualquer tipo de bagagem se tu quiser. Agora no céu não, a porta é estreita. E para entrar lá não pode ter a bagagem. Bagagem que carrega insubmissão. Bagagem que carrega mentira. Bagagem que carrega idolatria. Bagagem que carrega dois pensamentos. Esse tipo de bagagem não entra no céu. E Josué agora ele traz isso à memória do povo. Olha, a quem vocês querem servir? Aos deuses de vossos pais ou aos deuses amonitas? É isso mesmo, né? Dos amorreus. Quem vocês querem servir? E você, quem está servindo? Faça aí uma autoanálise aí. Vê se o dom de língua não está na tua boca. Quer saber qual é o dom de língua? É o crente fofoqueiro. Crente fofoqueiro que tem o dom de língua. Vê se o dom da mentira não está na tua boca. Tudo isso nos impede de alcançar o céu. A desobediência nos impede de alcançar o céu. A insubmissão nos impede de alcançar o céu. Faça uma autoanálise de como você está. Pois como diz o texto, não podemos servir aos dois senhores. Ou eu me santifico e sirvo a Deus ou a Baal. Agora, escute isso aqui com muita propriedade. Quem se decide a servir a Jesus, os frutos que produz é eminente aos olhos daqueles que veem. Quem se decide servir a Cristo em santidade, os frutos produzidos é eminente aos olhos que veem. Ou seja, ele dá bom testemunho. Ele tem caráter em tudo e em todas as coisas. Quem está entendendo diz amém. E aqui, ele fala a respeito disso, nesse tópico. No 2, um compromisso solene. O que é um compromisso solene? É um pacto. Nada mais é do que um pacto feito sob juramento. E nesse compromisso solene, o povo aceita. Quando Josué, ele fala com o povo, a quem vocês querem servir?
Aí o povo fala para Josué que quer servir ao Deus de Israel. Eles reconheceram que foi a mão de Deus que os livrou. Eles reconheceram que foi a mão poderosa de Deus que venceu a guerra por eles. Eles reconheceram que foi a mão poderosa de Deus que fez eles alcançarem a terra prometida. Então aqui, nesse texto, eles confirmam que iria fazer um pacto solene com Cristo. Só que, na sua profissão de fé, abra aí já, Hebreus 10 e 23. Eu estou acelerando aqui, irmãos, por causa do horário. Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Quem achou, lê em bom tom, por favor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Fiel é o que te prometeu. Quando nós fazemos a nossa, muito obrigado, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós fazemos automaticamente um compromisso com a nossa liderança terrena e com Deus. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, fazemos um compromisso com a nossa liderança e com Deus. Que compromisso é esse? Que profissão de fé é essa? De santidade, de obediência, de fidelidade, entre todas as outras coisas. E quando eu não cumpro nenhum desse pacto, no terceiro parágrafo ali, quando eu não cumpro nenhum desses tópicos, eu fico debaixo de maldição. Olha, os israelitas, no terceiro, Deus nos libertou. Os israelitas reconheceram que foi Deus quem realizou todas as maravilhas a seu favor. Josué, abre aí de novo, vamos para a Bíblia. Josué capítulo 24, versículo 17. Josué capítulo 24, versículo 17. Achou, pode ler. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, e nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos agradou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Reconhecimento, isso nada mais é do que o reconhecimento das maravilhas que Deus operara na vida deles. Está entendendo o negócio, irmãos? Quem está comigo diz amém. Isso é um reconhecimento daquilo que Deus fez. E quem reconhece, irmãos, mostra em atitudes, em ações, em caráter, em conduta. Mostra. Agora, faça uma autoanálise aí, como é que tem sido a sua conduta por onde você tem passado? Como tem sido a sua conduta por onde você tem estado? Será que a sua conduta reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Será que a minha conduta reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim? Como que está a tua conduta? E Josué ainda, irmãos, ele dá duas diretrizes para o povo. Já estou finalizando. Josué ainda, ele dá duas diretrizes para o povo. Quem está comigo diz amém. A primeira, que deveria jogar fora os deuses estranhos. Essa aqui, irmãos, se eu tivesse tempo, nós ia esmiuçar, bem esmiuçado, mas eu vou ser rápido. Que deveria jogar fora os deuses estranhos. E aqui eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o Deus estranho, com D minúsculo, que tu precisa jogar fora da sua vida? Qual é o Deus que está estranho
com D minúsculo, que está afetando o meu crescimento ministerial, espiritual e a minha intimidade com Deus. Delega aí. Eu acho que eu estou mentindo demais, eu sou muito submisso, eu estou mentiroso demais, né? Eu sou desrespeitador demais, eu acho que isso eu tenho que mudar. É você que tem que fazer uma autoanálise, irmãos, porque eu não posso apontar o dedão para tu, não, é tu mesmo que tem que fazer uma autoanálise, não é isso que diz no livro de 2 Coríntios, não é isso? Você tem que fazer uma autoanálise, você tem que olhar para dentro de você, eu estou errando nisso aqui, eu acho que eu posso melhorar, eu estou falho nisso aqui, eu vou melhorar. Faça uma autoanálise, isso aí é um Deus estranho, que está te atrapalhando de alcançar o céu. Isso aí é um Deus estranho que está te atrapalhando de alcançar a santidade com Cristo. Mas nessa noite eu profetizo que esse Deus estranho vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado através da sua vida, amém? O segundo ponto, e que eles não poderiam quebrar o pacto que eles fizeram com Deus, eles não podiam quebrar. É aqui que fala, se eles quebrassem o pacto que eles fizeram com Deus, eles sofreriam as consequências, sabe? Eles sofreriam as consequências, porque a Bíblia também diz que o quê? Que a palavra do crente é o quê? Ninguém sabe, vocês estão precisando vir mais para a EBT então. Sim, sim, não, não, a palavra do crente é isso, e o que passar disso é o quê? Procedência maligna. Tu decidiu servir Jesus. Tu decidiu servir Jesus na ADEF. Tu decidiu servir a Deus através da vida de nossas lideranças. E agora tu quer quebrar o pacto, por quê? Por que que você está querendo retroceder? Por que que você está sendo esse crente submisso? Por que que você está sendo esse crente rancoroso? Porque hoje, irmãos, se a nossa liderança nos chamar a atenção, olhe para cá, eu vou falar isso com muita propriedade e autoridade de Deus. Porque às vezes o nosso líder, a nossa liderança, eles nos puxam a orelha e a gente já quer abandonar o cargo, já quer sair da igreja, já não quer mais vir para a igreja, já não quer mais participar de nenhum departamento, já não quer participar mais de nenhum ministério, porque o nosso líder puxou a nossa orelha e eu vou abandonar tudo, vou parar com tudo. Que insubmissão é essa? Cuidado. Tu firmou um compromisso com Deus, debaixo da autoridade do nosso líder. Vou repetir para tu memorizar. Tu firmou um compromisso com Deus, debaixo da autoridade do nosso líder, do nosso pastor. Então, siga a orientação que o seu pastor está lhe dando. Porque se ele também te instruir mal, quem vai se lascar com Deus vai ser ele. A palavra é essa. Se ele te dá uma má instrução, quem vai prestar conta é ele. Chegar naquele grande dia, Deus vai, vem cá, meus pastores, vem cá, vai ter que dar de conta da ovelha. Está entendendo o negócio? Então siga a risca, o que o teu líder tem te orientado. Quem entendeu, diz amém. Rapidinho agora, rapidinho. Eu sei que você está com fome aí, está tudo doido querendo comer, ir para casa tomar café, mas segura aí a peteca, rapidinho. Nesse tópico de número 3, nós vemos aqui um memorial que foi levantado. E Josué, ele pega, depois de ter dado essa palestra, essa palavra de correção ao povo de Israel, depois dele ter feito o povo relembrar, entendeu? Eu vou repetir, depois de ter feito o povo relembrar. Por que que ele fez o povo relembrar? Porque o povo já tinha esquecido. Então, princípios, escute isso com muita propriedade, que é fresquinho. É fresquinho. Princípios têm que ser relembrados.
Princípios têm que ser relembrados por nossas lideranças, porque se não for relembrados por nossas lideranças, com frequência a gente sai do caminho, a gente tosqueneja, a gente pensa duas vezes, mas eu louvo o nome do Senhor, porque esses princípios têm sido relembrados frequentemente, para nos conduzir, ou para nós nos portarmos de forma santa na casa do Senhor. Então Josué agora, ele relembra o povo. Depois dele ter relembrado o povo, ele pega e acha uma pedra e coloca ali como memorial e escreve na pedra. E fala para o povo: olha, a pedra é testemunha. Se tu ler o texto, tu vai falar que Josué era doido. Porque ele fala assim: a pedra ouviu o que Deus falou conosco. Se tu pegar o texto aí, ele vai falar. Ele fala assim: ó, a pedra ouviu o que Deus falou conosco, e ele escreveu na pedra tudo aquilo ali, entendeu? E coloca a pedra como testemunha, para que o povo viesse continuamente lembrar do pacto que fizera com o Senhor. E para mim fechar, eu vou deixar a nossa conclusão com o nosso diretor. Para mim fechar, eu só quero te dizer uma coisa: Josué, ele iniciou o seu ministério como servo, e como servo ele ficou 40 anos. Quem entendeu diz amém. Então não tem como pular etapa. Ele foi ajudante de Moisés durante 40 anos, não tem como tu pular etapa ministerial. Vai de degrau por degrau. Ele iniciou o seu ministério como servo de Moisés. Escute isso aqui que eu já vou até fechar aqui. Pode acompanhar. Vim, diretor, por favor. Já vou estar passando aqui o final para o nosso diretor. Ele iniciou a sua etapa como servo de Moisés e serviu bem Moisés durante 40 anos, porque se ele fosse um mau servo, dá licença do meu vocábulo chucro, Moisés já tinha metido o pé na bunda dele, Moisés já tinha tirado ele de linha, Moisés já tinha falado com ele: você não serve para ser ajudante. Moisés já tinha falado, irmão, porque Moisés era pesado de língua. Então se ele não servisse como bom ajudante, Moisés já tinha botado ele para correr. Mas não, ele era um bom ajudante e serviu Moisés durante 40 anos. Mas escute isso aqui: ele iniciou servindo Moisés e terminou e finalizou sendo servo do Deus Altíssimo. Amém?